Essa mensagem de hoje procura cobrir a nossa história, nossa jornada, muitos anos de experiência da igreja. E ao nós seguirmos aqui fazendo isso, eu quero convidar os anjos de Deus e o Espírito Santo conosco. Porque eu sei que algumas pessoas vão se sentir tentadas a usar essa mensagem de hoje como uma desculpa para se opor, tanto à mensagem como à mensageira ou os mensageiros, que na verdade são insignificantes. Outros ainda talvez queiram usar essa mensagem de hoje como uma arma contra a menina dos olhos de Deus, que é sua igreja. Por que relembrar nossa história? Por que lembrar, inclusive, dos erros que nós cometemos? Por que, inclusive, revelar os erros que nós cometemos no passado? É simples, porque você vai falhar no futuro se você não aprender com as lições do passado. Então, sim, você e eu precisamos conhecer, inclusive, os erros que cometemos como igreja e como denominação. A história precisa ser revelada, principalmente porque nós vivemos nos últimos dias da história desse planeta. Você sabe que sempre me intrigou muito a citação que diz que é nosso dever nós falarmos de sermos mais direto, falarmos de forma mais direta e mais clara do que João Batista, como o terceiro Elias que nós somos. Se o primeiro Elias já foi direto, o segundo Elias, que foi João Batista, já foi muito direto e muito claro. Eu fico pensando o que significa ser mais claro e mais direto como o terceiro Elias. Bem, essa mensagem talvez seja direta e clara. Talvez não tanto quanto precisamos ainda ser, como precisamos ainda ouvir. Mas eu reconheço que pode ser que não agrade o seu coração. Mas, por favor, se você vai começar a assistir essa mensagem de hoje, por favor, vá até o fim. Termine toda ela. Uma outra coisa que eu peço também, por favor, mantenha em mente que nós vamos falar aqui de uma história sagrada, a história da igreja. E às vezes pode parecer uma história um tanto diabólica. Mas essa é a realidade também quando nós vamos estudar as histórias do Velho e do Novo Testamento, revelando os erros que cometeram. Bem, vamos começar falando sobre o movimento da carne santa, que aconteceu em Indiana no ano de 1900. Você já ouviu falar? Talvez você já ouviu falar. Esse movimento, ele ameaçou destruir todo o fundamento da fé adventista. Até mesmo o presidente da associação local ali se uniu ao movimento. Nesse movimento teve todo tipo de demonstrações pentecostais. As pessoas caíam no chão, dizendo que naquele momento elas passaram por uma experiência e agora elas tinham recebido uma carne santa e por isso elas não podiam mais pecar. Só um parêntese. Carne santa não significa que você não pode pecar. Adão e Eva tinham que carne? Carne santa. E, no entanto, pecaram. Mas então, para eles, a carne santa significava que a pessoa ela não tinha mais a inclinação natural para pecar. Sabe aquela inclinação natural que os apóstolos tiveram, Paulo teve, todos os seres humanos caídos possuem? E nesse movimento havia também tambores e muita música ruidosa. E nós sabemos, inclusive, pela revelação, o Senhor nos revelou que esse tipo de música voltaria a ser introduzida em nossas reuniões exatamente antes do fechamento da Porta da Graça. Irmãos, só por essa declaração nós podemos ter certeza que nós estamos chegando ao fim da liberdade condicional para esta igreja. Porque sim, primeiro começa com a casa de Deus. A porta da graça está para se fechar, irmãos e irmãs. Para mim, sim, e para você também. Em verdade, primeiro para pastores, para líderes e depois para cada membro, para cada um de nós. Oremos, irmãos, por nossos líderes e nossos pastores. Mas voltemos à Indiana. A situação ficou tão terrível que a Conferência Geral enviou 2 representantes para tentar fazer alguma coisa a esse respeito. Um dos homens enviados pela Conferência Geral foi o pastor Stephen Haskell. Eu não sei se você conhece algo sobre esse pastor ou o que você pensa sobre ele, mas ele era um dos nomes mais importantes da igreja na época. Então, quando Haskell chegou àquelas reuniões de uma das campais que estava tendo naquele ano, ele teve contato com coisas diferentes, com coisas que espantaram mesmo ele. Coisas que, por exemplo, ele nunca tinha ouvido falar.
dentro da Igreja Adventista. Ele descobriu que o tema central da crença deles era que Jesus tinha vindo com uma natureza não caída. E foi ali naquele movimento, o movimento da carne santa, que pela primeira vez na Igreja Adventista foi feita a afirmação de que Cristo tinha vindo numa natureza não pecaminosa ou não caída. E você sabe que é triste a gente perceber que foi de uma situação de apostasia é que gerou essa fonte poluída de pensamento, trouxe para os nossos dias essa fonte poluída de pensamento. Se você voltar na história, você vai encontrar que essa ideia veio do catolicismo agostiniano. Por volta do século IV ou V, foi Agostinho que disse que Cristo possuía uma natureza não caída. E hoje, infelizmente, a maioria dos adventistas crê exatamente nisso. Que Jesus tomou sobre si a natureza não caída de Adão, ou natureza de Adão antes da queda, ou natureza pré-lapsariana. Porém, não é uma visão bíblica. Sua origem é de outra fonte, porque já a Bíblia fala claramente sobre Jesus ter nascido de mulher, da descendência de Davi, e nós sabemos muito bem com que natureza Davi nasceu. O Espírito de profecia revela para nós que Jesus não foi isento da grande lei da hereditariedade, como a Bíblia também afirma. Contém no Espírito de profecia cerca de 40 citações sobre Jesus ter vindo numa natureza caída como a nossa. E o Espírito de profecia não poderia trazer algo diferente disso, uma vez que nunca foi escrito nada que contrariasse a Bíblia. Deus considera esse assunto tão importante que Ele achou por bem que nós tivéssemos mais de 40 declarações ou cerca de 40 declarações claríssimas como o dia sobre esse assunto. E é intrigante que muitas pessoas hoje chegaram à conclusão de que esse assunto seja irrelevante, não tem importância, não precisamos falar sobre isso. Irmãos e irmãs, estudem a palavra de Deus, que é confirmada ainda mais pelos testemunhos do Espírito de profecia. E firmem-se na verdade e nunca serão levados por essas falsas doutrinas. E não tentem torcer a Bíblia e o Espírito de profecia como muitos procuram fazer para sua própria ruína e vergonha eterna. Exijam um assim diz o Senhor de tudo que ouvirem e decidirem crer. Mas voltando à história, então quando Haskell ouviu que Jesus tinha tomado sobre si uma carne não caída, soou estranho, porque ele não tinha ouvido isso antes no seio adventista. Então ele escreveu uma carta para a irmã White, e isso que eu vou ler agora é parte do que ele escreveu. E diz assim: quando nós declaramos que acreditávamos que Cristo nasceu em humanidade decaída, espera um pouquinho, com qual humanidade ele disse que a igreja, ele disse, com qual humanidade ele disse que a igreja acreditava Cristo ter nascido? Humanidade decaída. Então, quando nós afirmamos isso, eles nos representavam como crendo que Cristo pecou. Irmãos, em qual doutrina você acha que eles acreditavam, essas pessoas desse movimento da carne santa, que é uma doutrina que caminha lado a lado com a natureza pré-lapsariana? Sim, pecado original. Continuando. Apesar do fato de nós termos declarado nossa posição com tal clareza que não víamos como alguém haveria de entendê-la mal. Irmãos, é diferente hoje? Quando você diz assim, Jesus tomou sobre si a natureza decaída de Adão, muitas pessoas olham para nós e dizem assim, você está fazendo de Jesus um pecador. E é por isso que a teologia de Agostinho, de Cristo ter vindo com uma natureza santa, acabou levando a uma outra falsa doutrina não bíblica, a Imaculada Conceição, que foi o Papa Pio IX, em 1854, que fez aí essa falsa doutrina. É antibíblico dizer que Maria nunca pecou, porque crer nisso chama a palavra de Deus de mentirosa, porque a Bíblia é clara em dizer que todos pecaram, menos Jesus. Bem, mas vamos continuar lendo a carta que ele escreveu para a irmã White. Então, quando nós declaramos que acreditávamos que Cristo nasceu em humanidade decaída, eles nos representavam como crendo que Cristo pecou, apesar do fato de termos declarado nossa posição com tal clareza que não víamos como alguém haveria de entendê-la mal. Agora raciocine comigo.
Isso aconteceu em 1900. Então quer dizer que nós estamos ouvindo hoje os ecos dessa heresia que já faz 100 anos que surgiu aí no seio da igreja e foi reconhecida como heresia, um movimento que foi reconhecido como um movimento de heresia. As pessoas sempre nos fazendo parecer como se nós estivéssemos fazendo de Jesus agora um sacrifício imperfeito por ter assumido nossa degenerada humanidade. Continuando, o ponto de teologia deles nesse aspecto particular parece ser o seguinte: eles acreditam que Cristo assumiu a natureza de Adão antes de cair. Irmãos, vocês entenderam isso? No que é que esse movimento herético acreditava? Na natureza pré-lapsariana de Cristo. Portanto, ele tomou a humanidade como ela era no Jardim do Éden, e assim a humanidade era santa. E esta é a humanidade que Cristo tinha. E agora, dizem eles, chegou um momento específico de nos tornarmos santos nesse sentido, e então teremos fé transladativa e nunca morreremos. Agora note bem, irmãos, raciocinem comigo. Se Haskell tivesse errado, o que é que vocês acham que a irmã White responderia para ele? Certamente ela teria respondido: mas você está errado. Eles estão certos, o que eles creem está certo. Mas ela nunca disse isso. Os nossos líderes da época se posicionaram contra essa heresia, contra esse erro agostiniano e católico, que veio da teologia evangélica, de uma teologia reformada vinda de Calvino. Nossos líderes se posicionaram e, por terem se posicionado, esse absurdo herético foi deixado de lado. E a geração que nasceu por volta ali dos anos 1930 e chegou até a década de 50, nunca tinha ouvido falar em outra posição, a não ser que Cristo tenha tomado sobre ele a nossa natureza caída ou a nossa natureza pecaminosa. Na verdade, se nós pararmos para pensar, ele nem poderia ter morrido, porque ninguém na história morreu numa carne sem pecado. Adão e Eva se tornaram mortais por terem perdido a sua carne santa. E Cristo teve de perdê-la também, por mim e por você, para nossa salvação. Ele foi feito pecado por nós. Caso contrário, ele não poderia morrer. Hebreus deixa isso muito claro. E diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Irmãos, essa heresia não prosperou em 1900, graças a Deus. Mas em nossos dias, parece mais como um tsunami inundando todos os lugares no seio da nossa igreja. E eu digo por quê, irmãos? É claro e simples por que isso tem acontecido nos nossos dias. Porque a liderança abraçou essa heresia, ou ao menos permaneceu em silêncio. Ou ainda surgiu com essa ideia absurda de que Cristo veio com uma natureza física decaída, ok, mas com uma natureza da alma divina. Irmãos, isso nos leva ao dualismo grego, porque eram os gregos que diziam: a alma é boa, o corpo é mau. Isso é paganismo. Paganismo entrando em nossa igreja quando nós ouvimos esse tipo de coisa. Nós precisamos aprender, irmãos, a nos posicionar contra o erro. Precisamos aprender a ficar com a palavra de Deus acima de tudo. Nós não temos nada que ver com o paganismo. Irmãos e irmãs, não vamos sair nos apaixonando por todo o vento de doutrina que tem entrado na igreja de Deus, que tem soprado sobre o povo de Deus. E na verdade, nós cremos da forma correta a respeito dessas coisas, é o segredo para todo o plano da salvação. Se você assume uma posição errada sobre a natureza que Cristo tomou sobre si e você diz assim que ele não veio com uma natureza caída como você e como eu, você destrói tudo que é importante no plano da salvação. Jesus só pode então ser o nosso substituto, mas nunca será o nosso exemplo em como viver, em como vencer. Mas vamos avançar um pouco e falar de uma outra situação. Vamos falar sobre a Conferência Geral de 1903 que ocorreu em Battle Creek e a questão da autoridade da igreja ou
da forma autoritária que a igreja estava assumindo, porque a igreja começou a ficar mais autoritária, mais hierárquica. E se você estudar um pouco da história e do que aconteceu em 1888, você vai entender por que a igreja começou a sentir necessidade de ficar mais autoritária e mais controladora. É pelo simples fato da liderança nunca ter aceitado, a liderança da época, e vem se perpetuando até os nossos dias, não ter entendido a mensagem da justificação pela fé e nem aceitado. Então houve-se a necessidade de controlar tudo. O que iam ensinar nas escolas? Vamos formar um comitê, tem que passar por essa mesa diretiva, tudo tem que passar pela associação, tudo tem que passar, os pastores têm que autorizar tudo, tudo tem que ser autorizado, por terem rejeitado a luz de 1888. E isso causou uma grande crise no ano de 1901, porque muitos começaram a se posicionar contra esse sistema controlador e hierárquico que começou a surgir. E chegaram até a dizer que não iam nomear mais um presidente para a Conferência Geral. Eles então iriam nomear somente 25 membros de um comitê executivo da Conferência Geral. E deixaria então que esse comitê escolhesse um líder para presidir as reuniões, simplesmente por questões de ordem. E em cada reunião que eles fizessem, esse comitê teria liberdade de votar e escolher outro presidente para presidir as reuniões. Porém, o primeiro presidente do comitê, o pastor A.G. Daniels, dentro de poucos meses e por sua própria iniciativa, começou a assinar as cartas que ele escrevia como presidente da Conferência Geral. E se você fizer uma busca nos nossos registros históricos, você vai encontrar ali que o pastor Daniels foi presidente da Associação Geral de 1901 a 1922. Na verdade, não. Ele não foi. Ele era o presidente do comitê em 1901. A propósito, Jones e Kellogg estavam nesse comitê também. E houve uma tentativa de colocar Jones como presidente do comitê, mas foi derrotado pelos votos. Já era, irmãos, como dois exércitos ali, como cada um decidindo, duas frentes, cada um decidindo de que lado ou qual exército fariam parte. Uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. E como resultado, o pastor Daniels, a partir de 1903, por usurpação de poder, tomou o posto de presidente da Conferência Geral. Quando a irmã White ouviu o que estava acontecendo, ela escreveu um pouco antes da Conferência Geral de 1903 que esse tinha sido ou estava sendo o maior desapontamento da vida dela até aquele momento. Quando eu li isso, irmãos, eu fiquei impressionada. Porque eu li sobre o grande desapontamento, a terrível dor de alma que ela sentiu pela liderança da igreja ter rejeitado a mensagem de 1888. Então eu consigo imaginar quão desapontada ela estava pelo que estava acontecendo agora, esse movimento hierárquico que estava surgindo aí na igreja. Ela estava muito triste com esse sistema de controle. Por aproximadamente 8 votos, a mais ou menos uns 20 votos, ou seja, uma grande diferença de votos, a Conferência Geral desprezou o Conselho do Senhor e votou pela reeleição do pastor Daniels. Na verdade, o pastor Daniels foi eleito presidente da Conferência Geral somente em 1903, embora ele já viesse pensando ser o presidente desde 1901. Por quê que esse foi o maior desapontamento na vida da irmã White até aquele momento? Sabe por quê, irmãos? Porque ela estava olhando para nós hoje. Porque o maior erro que o povo de Deus está cometendo hoje é o mesmo erro que os judeus cometeram. Qual é esse erro? De colocar a sua fé num sinédrio, num sumo sacerdote, que na verdade, na época de Jesus, era um homem mau. E nós sabemos que não será encontrado no reino do céu. A confiança que eles depositaram num homem, em Caifás, era maior que a confiança que eles deveriam ter nas palavras de Jesus, o nosso Salvador. E isso também ocorreu no desenvolvimento do catolicismo, quando a fé foi colocada sobre um bispo de Roma. Então a irmã White viu o tamanho perigo do que estava acontecendo. Ela viu o terrível problema que estava se formando, que estava sendo trazido para dentro da igreja.
E eu sei que muitos adventistas hoje, muito embora não admitam isso ou não tenham se dado conta ainda, mas acreditam que uma palavra da Conferência Geral vale mais do que 1000 palavras que vêm de Deus, ou seja, é a própria palavra de Deus. Quantas vezes nós somos confrontados e questionados em nossos dias hoje sobre é isso que a Conferência Geral pensa, essa é a posição oficial. Mas, meus queridos irmãos, o que é que Deus pensa? Onde está um claro assim diz o Senhor? Na verdade, se nós formos seguir esse mesmo padrão, esse mesmo princípio que aconteceu no primeiro século, que nós chamamos de era cristã, os tempos de Jesus, nós cairemos no mesmo engano, no mesmo erro, e nós correremos o risco de seguir um sinédrio e de seguir um Caifás. Você sabe que um pastor uma vez contou que um colega dele, também era pastor, era totalmente contrário ao ministério de sustento próprio. E nós vemos muito disso por aí nos nossos dias, aqui no Brasil pelo menos, é muito forte as pessoas serem contra os ministérios de sustento próprio. E um dia, esse colega que era contra os ministérios de sustento próprio fez um sermão e ele leu as bem-aventuranças. No dia seguinte ele se encontrou com o colega pastor e falou para ele, olha, eu fiquei chocado por você ter lido as bem-aventuranças no seu sermão ontem. E o colega dele ficou perplexo. Como assim? O que você quer dizer? Eu estou chocado porque eu li as bem-aventuranças no sermão. E ele disse, pastor, você não se deu conta? O homem que fez o sermão das bem-aventuranças era um obreiro de sustento próprio. Ele não tinha credenciais do sinédrio. E ele continuou, e tem mais, o sinédrio desencorajava as pessoas para ir ouvi-lo. Esse sermão, por exemplo, nem aconteceu numa sinagoga. Foi um encontro independente, foi lá numa pequena colina. E então ele disse, pastor, se você tivesse vivido no primeiro século, você nunca teria participado daquele encontro. Você nunca teria ouvido dos lábios de Jesus o sermão que você leu ontem, o Sermão da Montanha. Querido irmão, reexamine o seu coração, ele continuou dizendo. Você está contra um trabalho que foi assumido por nosso Salvador. E você é tão contra que se você vivesse nos tempos de Cristo, você teria apoiado o sinédrio em todos os aspectos contra a obra de Cristo. Hoje nós chamamos isso de alguém que é denominacional. Eu não entendia bem isso antes. Já me perguntaram algumas vezes, você é denominacional? Mas hoje eu entendo melhor. E não me entendam mal, Deus é sim um Deus de ordem. Ele é sim um Deus de organização. Eu não sou a favor de que a organização se esfacele e de que nós viremos um monte de átomos independentes. Não, mas o que eu quero clamar em alta voz, eu quero clamar a plenos pulmões, que antes um claro assim diz o Senhor do que um assim diz a igreja. E foi isso que a irmã White viu em 1903. Viu essa nossa situação em que nos encontramos hoje. E não é de se surpreender que o assunto dos ministérios de sustento próprio tenha vindo à tona novamente quando fundaram a escola de Madison. E se vocês fizerem uma pesquisa e lerem alguns livros, vocês vão ver a tremenda oposição da Conferência Geral daquela época contra a obra de sustento próprio. E vocês vão entender por quê. E eu não vou gastar tempo aqui com isso, mas uma das apostasias que surgiu foi apoiada pela Conferência Geral, foi a decisão que eles tomaram, de que eles não admitiam que se coletasse meios para apoiar a obra de sustento próprio, a não ser que fosse aprovada pela Conferência Geral e não fosse uma obra administrada separadamente da denominação. E nós precisamos entender essas coisas. Se você ainda não conhece o livro Dízimos e Ofertas, Libertando a Consciência, escrito pelos irmãos pastores, os irmãos Standish, por favor, leia. Então, quando a irmã White viu que eles estavam proibindo de coletar e-mails, ela escreveu com todas as letras, parem de proibir. Meus queridos irmãos e irmãs, isso é apostasia. E nós conseguimos ver, irmãos, através das histórias da Bíblia, através até da história da nossa igreja, que toda heresia, toda tolice
que veio tentando se infiltrar na Igreja de Deus, mas que não foi apoiada pela liderança, acabou virando em nada. O movimento da carne santa, o pentecostalismo, virou em nada. Foi rejeitado em 2 ocasiões, em 1850 e em 1900. Mas eu lamento muito em perceber, em notar que a partir dos anos de 1980 foi aceito até os níveis mais altos. Músicas, emocionalismo e coisas assim. Irmãos e irmãs, agora nós vamos entrar num assunto muito sério. E quando eu li sobre isso, simplesmente dilacerou o meu coração. Saber o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial na Europa. E à medida que nós fomos falando sobre essas coisas juntos, nós precisamos nos lembrar que é isso que vai acontecer quando a lei dominical se tornar universal. As nações que estavam apoiando a Áustria, a Alemanha, a Hungria, elas adotaram uma política de que todos deveriam obedecer ao governo durante os 7 dias da semana. E isso, para os adventistas, inclui a transgressão do sábado. E inclusive a transgressão do 6º mandamento, que é não matarás. E o que aconteceu? O que aconteceu e como nossos líderes lidaram com isso é uma grande lição para nós. Porque os nossos líderes se submeteram da cabeça aos pés, por assim dizer, porque foi desde a Conferência Geral até os membros leigos durante a Primeira Guerra Mundial. E isso é uma pequena amostra do que vai acontecer. E como a liderança tratou as pessoas que quiseram apegar-se à fé firmemente e permanecer firmes pela verdade, também é uma amostra de o que nós podemos esperar, como serão tratados os fiéis quando a lei dominical universal for obedecida em todo o mundo. Quando os eventos começaram a acontecer na Europa, nós precisamos lembrar que os Estados Unidos eles não estavam ainda na guerra. Então os americanos nem estavam se importando muito com esse assunto. E até então parecia muito óbvio toda a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre muitas coisas, até chegar a guerra. O que fazer sobre a guarda do sábado em período de guerra? E mais, o que fazer sobre a questão de não matarás? A questão de usar armas e possivelmente, em algum momento, ter que atirar e matar pessoas. Os países da Europa já estavam lidando com essas questões. E muitos países ao redor do mundo foram afetados. E agora? Como os adventistas reagiriam a essas exigências e obrigatoriedades por parte dos governos? Um clássico exemplo foi um pastor na Alemanha. Num sábado, ele foi pregar sobre a questão da guerra. E ele falou claramente que o dever dos adventistas, do povo de Deus, era ficar fora do serviço militar. Não ir para a guerra. Que nós não podemos servir a Deus e aos comandantes militares ao mesmo tempo. E isso está nos Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 361. E ele dizia, devemos ficar milhares de quilômetros longe do serviço militar. E em comparar esse conselho e pensar que nós temos, quem sabe, milhares de jovens adventistas servindo no exército, é muito triste. Mas nós fomos conduzidos a esse tipo de comportamento pelas decisões que tomamos no passado. Nós fomos ensinados, como se nós tivéssemos sido ensinados, que sob tais circunstâncias, em guerra, os princípios mudam. E então as pessoas que estavam assistindo ao sermão, elas diziam amém, amém. E elas saíram dizendo que sermão maravilhoso, era a palavra de Deus, ficaram encantadas e maravilhadas e reconheceram que era a vontade de Deus. Na semana seguinte, o mesmo pastor se levantou, tomou o púlpito e estava tentando agora convencer as pessoas de que elas deveriam ir para a guerra. O mesmo pastor. As pessoas mal podiam acreditar. Elas chegaram a pensar que o pastor delas tinha ficado louco, tinha perdido a consciência. Mas o que elas descobriram depois foi que ele tinha recebido ordens da União Europeia ou Divisão Europeia. E a ordem havia vindo do mais alto nível da liderança da igreja alemã.
E a igreja, a liderança da igreja, tinha até escrito uma carta, um comunicado para o governo alemão, dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ia servir nessa guerra como qualquer outro alemão, com lealdade, em nome da pátria amada, e que eles serviriam até mesmo aos sábados, se isso fosse necessário. Isso foi em 1914. E então o povo se dividiu. Alguns aceitaram, a grande maioria, e outros não. E os que não aceitaram, irmãos, muitos acabaram sendo presos. E muitos até perderam a vida. Mas por toda a Europa havia um pequeno grupo que se recusou a quebrar o quarto e o sexto mandamento. Um pequeno grupo de adventistas do sétimo dia. Pessoas fiéis, dedicadas. E os irmãos da divisão, num primeiro momento, disseram assim: bem, vocês têm o direito de escolher. Vocês têm a opção de decidir, mas esta é a posição oficial da igreja. E você sabe que eu sempre pensei que se você deixa as pessoas livres para elas tomarem a própria decisão, elas vão fazer uso dessa liberdade. E elas vão estudar, vão pesquisar e vão tomar as suas próprias decisões baseadas na própria consciência que elas tiveram nesse momento de busca e de estudo com Deus. Mas o que acontece é que elas acabam decidindo aquilo que os outros decidiram. Uma minoria acaba exercitando essa liberdade de escolha que Deus deu, porque a maioria das pessoas não pensam por si mesmas. Seguem cegamente tudo aquilo que os irmãos falam ser o certo. E como eu queria que o que os irmãos falam fosse sempre o correto, mas não é o caso. Devemos pesquisar por nós mesmos. Nós somos protestantes, lembra? Nós somos um sacerdócio de crentes, não somos? Nós acreditamos que a Bíblia é o único fundamento da nossa prática e fé. Sim, é verdade, nós temos o espírito de profecia, que nunca nega nada, nem contradiz nada do que a palavra de Deus diz. E se isso é verdade, o que eu acredito e creio de todo o meu coração, consequentemente, nós só podemos usar, para nós tomarmos decisões, irmãos, nós só podemos nos basear na inspiração. Você só pode se basear no que é inspirado para decidir. Não pode se basear no que homens disseram, no que homens levantam e eregem, não. E esse grupo, então, voltando à história, esse grupo que permaneceu firme, logo descobriu também que, na verdade, eles não tinham liberdade para tomar sua própria escolha. Sabe por quê? Porque o governo veio para cima deles? Não, porque os líderes escreveram para o governo, dizendo que esse pequeno grupo estava desonrando a igreja adventista. Muitos deles terminaram então sendo presos. Muitos perderam a vida na prisão. E irmãos, a gente não está aqui falando de ir para uma prisão comum. A gente está falando de prisão militar. Prisão militar é absolutamente cruel. E então eles eram forçados a trabalhar no sábado, o que eles tinham se negado a fazer. Eles passaram por todas essas provações, torturas, isolados em celas escuras, passaram por coisas terríveis, muitos morreram. Outros foram condenados à morte, fuzilados por rebeldia. Teve a história de um jovenzinho na Polônia. Ele ficou firme pela verdade e com apenas 17 anos foi preso. Mas a lei deles não permitia que uma pessoa que não tinha 18 anos fosse fuzilada. E então eles esperaram que ele completasse 18 anos e no dia do aniversário dele, eles o fuzilaram. Esses foram adventistas fiéis. Um outro jovem, um jovem de 19 anos, ele foi preso por ter se recusado a ir para o exército. E ele contou que da igreja dele, 4 jovens permaneceram fiéis. E os 4 foram presos. E ele carrega marcas horríveis na coxa, na lateral do corpo. 3 desses jovens sobreviveram, mas um tragicamente não sobreviveu. Um pastor que morreu há pouco tempo viu as marcas no corpo desse rapaz, que já estava agora com 70 anos. E ele conta que não eram simples cicatrizes, irmãos. Eram as cicatrizes mais horrorosas que ele já tinha visto. Tudo por causa da fé que não ousaram negar. E ainda assim, irmãos, foram considerados fanáticos e desleais à igreja por sua liderança.
E outro ponto triste dessa história. Muitos, aproximadamente 2.000 pessoas, 2.000 membros foram excluídos da igreja em várias partes da Europa por causa disso. Um outro caso foi na Escandinávia, antes da Primeira Guerra Mundial. Um jovem dinamarquês de uns 19 anos passou por torturas terríveis na Dinamarca, porque ele tinha se recusado a ir para o exército, por ter entendido que não tem como servir a 2 senhores. E esses homens morreram por sua fé, ou pelo menos estavam dispostos a morrer por sua fé. E eu acredito que essas pessoas são parte daquele grupo que vão usar as bordas vermelhas na sua vestimenta, como os mártires, porque eles morreram por sua fé. E enquanto eles estavam sofrendo por sua fé, os seus líderes não somente não os estavam ajudando, mas foram ao tribunal contra eles. Eu não estou aqui querendo destruir a nossa igreja, muito pelo contrário. Eu não quero que você, que os nossos pastores, que os nossos líderes, que todos nós, eu não quero que nós soframos a destruição junto com o povo comum que rejeitou a verdade. Antes, eu quero que todos nós consigamos entender por que é que nós estamos nessa situação. Por que é que nós estamos em apostasia? E ninguém aqui fique chocado por eu dizer que a igreja está em apostasia. Nós conhecemos muito bem o que o próprio Jesus disse de nós. Nós conhecemos muito bem o que a irmã White viu. Ela viu a apostasia ômega e ela tremeu. E tudo porque não compreendemos a mensagem da justificação pela fé. Porque quando nós estudamos a nossa história de 1888, não existe outra conclusão para a gente chegar. Senão que nós, até hoje, sim, até hoje, nós temos nos mantido bem resistentes à mensagem e mensageiros. E a rejeição de uma luz, irmãos, traz trevas. É por isso que nós estamos patinando espiritualmente. Porque a partir da rejeição da luz, sobre viver como Jesus viveu pela fé, ter Jesus habitando em nosso coração e viver não mais nós, mas Cristo vivendo em nós pela fé, por termos rejeitado essa mensagem e não entendido essa mensagem, então desenvolveu-se a partir daí a apostasia ômega. E essa apostasia tem alcançado uma proporção avassaladora, assustadora. E não se esqueçam, nós devemos ser mais diretos que João Batista. E isso, eu nem estou chamando ninguém de raça de víboras, mas a inspiração acaba de dizer, vocês têm que ser mais diretos ainda que isso, mais diretos do que dizer, sois raça de víboras, mais diretos do que isso. Deus tenha misericórdia. E então nós lemos na Bíblia, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, existe uma única igreja que em sua pureza tem essa doutrina. E é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então esse texto está falando com quem, irmãos? Está falando para quem? Está falando para a Igreja Adventista. Acabou de dizer, a Igreja Adventista vai chegar um tempo em que a Igreja Adventista não suportará ouvir a sã doutrina. Deus está tentando dizer que até as pessoas que pertenceriam à única igreja que tem essa doutrina e que professam ser membros dela, não suportarão essa doutrina. Antes, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. E é interessante a gente encontrar essa palavra doutores, os doutores da lei. Homens sábios em que a gente talvez esteja confiando. E amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Irmãos, percebam o que está dizendo aqui. Não está dizendo assim, vão desviar os ouvidos de uma verdade. Vão desviar os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí você pode parar aqui e dizer assim, Carol, você está dizendo que a igreja está em apostasia? A igreja tem apostasia dentro dela, mas a igreja não está em apostasia. Você já ouviu isso? Então, eu gostaria de contar para vocês a história, uma reunião da Associação Geral nos dias 5 e 6 de abril do ano de 2000, em que alguns pastores estiveram em reunião com a Associação Geral e se reuniram por 7 vezes em 2 dias. Os que representavam a Associação Geral disseram a mesma coisa, fizeram essa pergunta. Vocês estão dizendo que nós estamos em apostasia?
Nós sabemos que tem apostasia na igreja, mas a igreja não está em apostasia. E então um dos pastores que estava ali apresentando toda a nossa situação da nossa igreja diante da conferência geral, disseram assim: escuta, vocês estão dizendo que vocês sabem que tem apostasia dentro da igreja, ou seja, é do conhecimento de vocês que há apostasia na igreja, mas a igreja não está em apostasia. Ok. Então, se há apostasia na igreja e a associação geral, as divisões, as uniões, as associações, os pastores, os líderes e os membros não estão fazendo nada para reverter a apostasia na igreja, então sim, a igreja está em apostasia. E esse é o nosso problema. Nossa liderança, o nosso povo, parece que não consegue conceber a ideia de que a igreja sim está em apostasia. E isso dói. Os hebreus, em sua época, também não conseguiam aceitar isso. Aí Cristo veio e mostrou claramente que eles estavam em apostasia. E então o crucificaram. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa igreja está hoje cheia de fábulas, cheia de questõezinhas e de coisinhas que não têm credencial divina, não é do comando divino. E eu quero falar um pouco mais das lições sobre a guerra, e eu quero que vocês se lembrem que é importante a gente saber isso, porque é como um aviso prévio, um protótipo do que vai acontecer de novo. Porque aqueles que de fato decidirem ficar firmes pela verdade serão pressionados e muitas vezes até forçados, porque não haverá a questão da liberdade da consciência. Assim como muitos foram forçados a se unir ao exército e a quebrar o 4º e o 6º mandamento, mas os irmãos conscienciosos tiveram que se posicionar, assim acontecerá novamente. E eles no passado, nesse contexto da guerra, tiveram que se posicionar mesmo enquanto a liderança da União Europeia, pastor e secretário ali, ambos tinham escrito para o governo alemão dizendo que a igreja e os seus jovens obedeceriam ao comando dos líderes militares. E da mesma forma que o resto dos alemães. Então eles tiveram que se manter firmes, mesmo quando a igreja estava dizendo assim: não, nós vamos obedecer todo o comando dos líderes militares. Isso vai acontecer de novo, irmãos. Sabe do que a gente chama isso, irmãos? A tirania da tolerância. Nós devemos ser tolerantes? Sim. Mas cuidado com aqueles que toleram o erro. Tem um texto inspirado que diz que as pessoas que pecam por serem tolerantes com o mal, logo pecarão até mais seriamente por agora perseguirem aqueles que não cedem àquele pecado. E isso é exatamente o que a história nos mostra e que se repetirá, a menos que nos arrependamos. Como igreja, como líderes, cada um de nós. Então, a Associação Geral, que era liderada pelo pastor Daniels, foi totalmente culpada nesse sentido, porque eles sabiam o que estava acontecendo na Alemanha, desde o começo, ou pelo menos logo após a liderança da divisão europeia ter escrito essa carta oficial e enviado para o governo alemão, mesmo às custas dos princípios, como o sábado e o 6º mandamento, que é não matarás. E então a associação decidiu se calar sobre o assunto. Em 1916, o pastor Spicer foi enviado até a Alemanha para tratar dessas questões. E lembrem-se, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Era um país neutro, por assim dizer. Mas a Associação Geral não estava ignorante do que estava acontecendo lá na Alemanha. E quando eu conversei com uma pessoa falando sobre essa situação da guerra, ela falou assim: eu não imaginava que tinha acontecido tudo isso. Eu fiquei sabendo, sim, disso que aconteceu, mas eu imaginei que fossem pontos isolados, não algo que a igreja estivesse sabendo. Sim, irmãos, a igreja sabia, a Associação Geral sabia o que a divisão europeia estava fazendo, comprometendo esses princípios inegociáveis. E mais, irmãos, em 1920, o presidente, o pastor Daniels, foi para a Alemanha. Porque naturalmente aqueles jovens que tinham sofrido tanto e tinham sido agora excluídos da igreja, eles pensavam assim: a Associação Geral vindo aqui vai desfazer a nossa exclusão. Vai desfazer o que a nossa divisão aqui tem feito conosco. Porque afinal de contas, eles foram excluídos por não querer quebrar o 4º e o 6º mandamentos.
E ao que tudo indicava, a liderança alemã parecia pensar que os 10 mandamentos se referiam somente aos tempos de paz e que não tinham nada a ver com tempos de guerra. Por isso, quando alguns decidiram se posicionar pela verdade, ficaram numa posição parecendo que estavam contra a igreja de Deus. Irmãos, vocês pararam para pensar que loucura isso? E eu não posso deixar de notar as semelhanças que existem conosco hoje. E eu desejo que não mais estejamos na mesma situação, onde para obedecer a Deus nós tenhamos que descumprir comandos e orientações de nossos pastores e de nossos líderes. É a maior tristeza da minha alma que obedecer a Deus vá contra algo pré-estabelecido pela liderança da Igreja de Deus. E esses membros fiéis, irmãos, e tantos jovens, esperavam que a Associação Geral fosse cancelar as exclusões deles, que reconheceriam que, na verdade, eles só queriam obedecer a Deus. Eles nunca quiseram desobedecer à igreja. Eles amavam a igreja e queriam voltar a fazer parte do rol de membros. Eles estavam devastados por terem sido excluídos, simplesmente por terem se recusado a quebrar o 4º e o 6º mandamento. E é claro, se você quebra um mandamento, você quebra todos. Na verdade, irmãos, eles acreditavam que a Associação Geral vindo, ela ia exigir que os membros excluídos fossem reintegrados mais uma vez. E vocês sabem de uma coisa? Vocês sabem quantas pessoas permaneceram firmes ao lado da verdade? 2% dos membros. E a Associação Geral, quando percebeu que era 98% a 2%, qual você acha que foi a decisão tomada? Infelizmente, foi aquela decisão que é baseada em números, não em princípios. Tudo o que o pastor Daniels disse ali naquela sessão foi escrito, transcrito por estenógrafos da organização da igreja alemã. E ele chamou a esses 2% de irmãos fiéis, ele chamou de fanáticos, porque ele descobriu que não eram poucos deles, mas que a maioria deles eram vegetarianos, diferentemente dos demais adventistas europeus. E como o pastor Daniels era carnívoro, o fato dessa minoria ser vegetariana e ter se posicionado em algo que parecia contrário à igreja, isso foi demais para ele. Então o pastor Daniels até foi questionado sobre a reforma de saúde e ele divagou sobre o assunto. Ele nem deu uma resposta direta a uma pergunta direta. Afinal de contas, ele não seguia esse princípio. E ele disse com todas as letras que a Associação Geral sabia do que estava acontecendo, estava acompanhando as decisões e as medidas que haviam sido tomadas ali. E disse ainda que tinha sido uma virtude da Conferência Geral ter se decidido por ficar em silêncio a esse respeito. Irmãos, permanecer em silêncio, tanto nesse caso como na maioria das vezes, foi e é covardia. Então você pode imaginar a decepção desses irmãos esperançosos de que tudo seria resolvido, de que seriam aceitos de novo na igreja. Que decepção! E é claro que o principal argumento foi: como é que nós, que nem estamos na guerra, vamos estabelecer medidas para os outros? Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, se posicionem pela verdade. Se posicionem pela verdade. E essa apostasia foi apoiada, ou pelo menos nada foi dito para assustar esse erro. E esses irmãos tentaram por 7 longos anos conseguir sua membresia de volta. E eu não sei se vocês sabem, mas alguns deles fundaram a Igreja Adventista do Movimento da Reforma. Irmãos, é por nossa culpa que eles se viram obrigados a fazer isso. E eu não estou aqui dando desculpas, não há desculpas para isso. E eu não pretendo me unir à Igreja do Movimento da Reforma. Mas meus irmãos e minhas irmãs, por 7 anos, eles tentaram ter sua membresia de volta. E não conseguiram. Irmãos, isso corta o meu coração. Isso corta o seu coração, irmãos. O meu está despedaçado em saber dessas coisas. Uma vez, 2 desses que tinham sido excluídos foram até a Conferência Geral em 1922 para tentarem ser ouvidos. Mas eles foram recusados. Se recusaram a ouvi-los na Conferência Geral de 1922. E essa situação nos conduziu a mesmas decisões na Segunda Guerra Mundial. E agora nós temos na nossa história esse padrão.
E nós temos na nossa história esse trágico relato vergonhoso de que a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava como que escravizada a Adolf Hitler. Se nós tivéssemos uma guerra aqui no Brasil agora, seria diferente? Ou será que nós quebraríamos o quarto e o sexto mandamento? Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se, quando nós estivermos passando pelo desafio das leis dominicais, será que nós seríamos apoiados por nossa organização? Será que nós seremos excluídos por ela? Será que a Bíblia nos fala alguma coisa sobre sermos traídos por nossos irmãos? Sim, Jesus nos avisou, nós seremos traídos por nossos irmãos. Nós precisamos estar orando agora, porque se nós não estivermos firmes agora, nos posicionando pela verdade agora, irmãos, nós nunca o faremos. E agora eu gostaria de entrar num outro ponto da nossa história. Sabe quando a gente lê nos testemunhos as declarações dizendo que nós estamos fazendo exatamente o mesmo que a igreja antiga fez? A mesma dura cerviz, a mesma incredulidade, a mesma cegueira, a mesma atitude, o mesmo orgulho. Parece que a gente não consegue entender. Mas o que nós estamos vendo em nosso meio, nos dias de hoje, a maioria de nossos líderes de associação, de nossos pastores, de nossos membros, possuem em si a mesma atitude que no passado crucificou Jesus. Vamos falar da Conferência Bíblica de 1919, que foi uma desgraça. Em 1919 foi feita uma conferência bíblica para professores de Bíblia, ou como muitos gostam de chamar hoje em dia, os teólogos. Mas então foi feita essa conferência bíblica para professores de Bíblia, para professores de História, editores das nossas maiores revistas e para alguns de nossos líderes da Associação Geral e outras organizações maiores. Mas vamos abrir um parêntese aqui. Por que eu disse professores de Bíblia e não teólogos? Estudando sobre esse assunto eu entendi melhor. Existe uma diferença. Um professor de Bíblia é aquele que ensina as Escrituras. Simples assim. Abre a Bíblia e ajuda a pessoa a compreender melhor a Bíblia. E é tudo o que nós precisamos para levar pessoas para Deus. Já os teólogos se colocam como fontes a serem consultados. Entendeu a diferença? Nunca foi a intenção de Deus em que os teólogos nesse sentido existissem, porque é mais ou menos assim. O que a Bíblia quer dizer? A pessoa abre a Bíblia. O que a Bíblia quer dizer nesse ponto aqui, nesse verso? O que será que ela quer dizer? Ah, simples, vamos ver o que o teólogo X diz sobre o assunto. Ou seja, a teologia é frequentemente ideias de homens sobre o que a Bíblia diz. Ou, em outras palavras, fontes secundárias. Irmão, irmã, vá direto à fonte primária. Não falem o que os nossos pastores dizem, ou ele crê assim, o teólogo tal crê assim, mas é maravilhoso, ele estudou tanto, PhD, e ele estudou tanto sobre esse assunto, a gente não tem tempo de estudar, mas eles estudam tanto, isso é maravilhoso. Ah, não. Você deve ir para a palavra de Deus. E nós precisamos de professores de Bíblia, não de teólogos nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nas nossas universidades, nem nas nossas igrejas. Mas voltando à Conferência Bíblica de 1919. O propósito dessa conferência era ter certeza de que nós estávamos falando a mesma língua em questões doutrinárias importantes. Contudo, muito do diálogo das reuniões acabou sendo sobre o dom profético de Ellen White, sobre a autenticidade do espírito de profecia e que posição o espírito de profecia ocupava na igreja. E todos esses registros dessa conferência bíblica acabaram sumindo, desapareceram. Mas nos anos de 1950, os registros foram recuperados e tudo o que foi dito naquela reunião pôde ser lido. Então, alguns educadores, alguns pastores, alguns líderes tiveram acesso àquele manuscrito, foi escrito então em forma de um manuscrito, aquelas reuniões. Um dos líderes, presidente de uma das nossas universidades, recebeu esse manuscrito e leu. E ele contou em diferentes ocasiões os relatos do que aconteceu. E esse é o relato dele. Ele diz assim: eu nunca tinha ouvido tanta conversa sem nexo até quando eu li esse material. E isso, irmãos, incluía o presidente da associação, o pastor Daniels.
de tão terrível que estava o teor dos questionamentos e comentários sobre o espírito de profecia, o presidente teve que dizer por 2 vezes, ele teve que se levantar e dizer: eu espero que ninguém aqui esteja dizendo que eu não tenho confiança no espírito de profecia. E então as pessoas diziam: não, não. E no entanto, hoje em dia, a gente se pergunta, por que nos nossos seminários e faculdades de teologia está do jeito que está hoje? Por que eles saem, os novos formandos saem com uma visão cética, questionando tudo, como se não houvesse uma verdade absoluta? A Conferência Bíblica de 1919 lançou as bases para esse tipo de comportamento. Abriu as portas para uma nova forma de ler o espírito de profecia. Olha, você tem que interpretar. Se você lê assim, entenda-se assim. E eles foram fundo na incredulidade e ceticismo, lançando dúvidas sobre o espírito de profecia. E eles diziam assim: olha, isso aqui, a irmã White estava certa. Agora, isso aqui, ela já estava errada. Que tristeza. Em 1980, o pastor Pearson, que é um ex-presidente da associação, ficou sabendo do conteúdo da Conferência Bíblica de 1919. Ele não podia acreditar. Ele leu a transcrição toda e ele ficou chocado. Ele era um homem de Deus. Com uma fisionomia triste, disse ao colega que havia mostrado a transcrição: eu gostaria que muitas coisas ditas pelo irmão Daniels nunca tivessem sido ditas. E continuou dizendo: quando eu vejo líderes traindo nossa confiança, é mais do que posso suportar. É tão difícil. E a Conferência Bíblica de 1919 foi o início do que nós chamamos hoje de agnosticismo, que temos encontrado nas faculdades e universidades adventistas de hoje em dia. E nos colégios também, e às vezes até nas escolas fundamentais. Quando eles perceberam que os líderes não se posicionavam de maneira decidida, então se sentiram à vontade para ir até as nossas instituições e ensinar tudo que é coisa que era de Satanás e não de Deus. E isso é trágico. É trágico que nós tenhamos em nossa história páginas tão terríveis assim. E as pessoas costumam dizer: é errado falar. A obra é de Deus. Ele está no controle de tudo. Ele vai colocar cada coisa em seu lugar. Glórias a Deus, porque isso é verdade. Agora, meu irmão e minha irmã, o que é que você acha que Deus está tentando fazer quando Ele conta para nós a nossa história horrorosa de apostasia, heresia e incredulidade? O que é que você acha que Ele está tentando fazer? Ele está justamente apelando à nossa consciência, à nossa razão, numa tentativa desesperada de que mudemos de rumo agora mesmo. Você consegue perceber isso? E não fiquem bravos comigo. É melhor ouvir de mim e da minha boca do que da boca do próprio Deus, porque eu tenho certeza que seríamos consumidos. Porque quando Deus se levanta para fazer justiça, Ele vem dar a cada um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Sim, o Senhor vai tomar as rédeas das mãos de muitos líderes. Por enquanto, Ele tem apelado à nossa consciência, à sua consciência líder, pastor, ancião, diretor. Ele está apelando à sua consciência, membro, à minha consciência, a consciência de cada um de nós. Mas vai chegar o dia em que ele será obrigado a arrancar das suas mãos o poder que muitos julgam ser seu por direito. Me parece que a maioria tende a esperar por esse dia. A escolha é realmente sua. Se você vai esperar por esse dia ou se você vai entregar esse poder nas mãos de Deus agora. Hoje é o dia de cada um de nós. De cada líder entregar a direção da obra nas mãos do dono da obra e fazer isso enquanto ainda há vontade própria. Mas vamos avançar. Você já ouviu falar de Barnhouse e Martin? Se você ainda não ouviu falar nesses nomes, você provavelmente ainda não conhece onde começou a apostasia ômega. Para aqueles que não conhecem, Barnhouse e Martin, eles eram evangélicos. Um era presbiteriano e o outro era batista. Martin estava terminando um livro sobre as principais seitas não cristãs, no qual ele colocava a Igreja Adventista como uma das 5 grandes ou 5 principais seitas.
Como Martin queria ser justo em seu livro, ele pediu uma entrevista com Leroy Froome. E Froome, por sua vez, pediu ao secretário de campo da Associação Geral, Walter Reed, para se unir a ele nessa entrevista. E em seguida, Roy Allen Anderson também foi convidado para se unir a eles. Anderson era um adventista altamente respeitado na igreja, um grande evangelista. Ele pregou para grandes audiências em vários continentes, um nome muito conhecido realmente. Ele também foi editor da revista Ministry, uma revista que todos os líderes e pastores adventistas liam avidamente. Reed conhecia muito bem as línguas bíblicas e era um grande administrador da igreja, respeitado e valorizado pela igreja. Froome era conhecido por ser um grande pesquisador de enorme capacidade produtiva. Nenhum dos três, no entanto, tinha conhecimento sobre teologia sistemática, que, simplificando, analisa as pesquisas teológicas e mostra as possíveis contradições e incoerências. E é importante, porque se você não compreende uma verdade, por pequena que seja, acaba interferindo em todos os outros pontos da sua crença. Exemplo, se as colunas não forem todas puras ou todas montadas corretamente, o prédio todo das crenças ficará tendencioso. E foi isso que aconteceu. Nós queríamos ser vistos com mais respeito pelos evangélicos e acabamos fazendo isso comprometendo a nossa fé. Leia o livro Uma Bifurcação na Estrada, do pastor Herbert Douglas, que foi testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Você precisa ir a fontes primárias, lembra? Vá às fontes de testemunhas oculares. Ele era amigo íntimo de Anderson. E ele é uma fonte primária para você entender o que aconteceu. Não aceite fontes secundárias. Então, a partir dessas conversas, dessas entrevistas, que nada mais eram tentativas de unir como que duas placas tectônicas que não se unem, houve-se a necessidade de publicar um livro que fizesse parecer aos evangélicos que, na verdade, nós não somos tão diferentes assim. A Igreja Adventista dos evangélicos. Não, nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças. E entrou em cena o livro Adventista, Questões sobre Doutrina. E esse livro se tornou o livro mais divisor do mundo adventista dos últimos 50 anos. Confusão denominacional tem sido o preço que nós estamos pagando, por causa desse terrível desvio teológico que esses homens tomaram. E os que não veem dessa forma, não conseguem entender dessa forma, é porque ainda estão em coma histórico-teológico. Aliás, Desmond Ford, que é um nome bem conhecido na nossa história, que trouxe a nova teologia para dentro da igreja, foi um produto desse desvio teológico que surgiu dessa tentativa de agradar os evangélicos. E ele, por ser um homem inteligente, consistente, coerente, fez uma análise sistemática, o que aqueles três líderes não conseguiram fazer. Ele chegou à conclusão: olha, se isso é assim mesmo, então não tem santuário celestial coisa nenhuma. Ao menos ele foi coerente. E vocês ficaram chocados com o que aconteceu na divisão do Pacífico Sul, quando o Dr. Desmond Ford foi levado aos Estados Unidos para ser professor de teologia na Pacific Union College. Ele impactou grandemente todo o país e os líderes adventistas. E até hoje, onde quer que você vá, você encontra a teologia de Ford. E os que tiveram discernimento e perceberam o perigo, procuraram reverter os enganos, procuraram se posicionar. E eu estou falando, irmãos, de pastores jubilados, ex-presidente de união, membros em geral que haviam mantido a fé e que queriam se levantar pela fé verdadeira e pura. E eu preciso dizer, irmãos, eles foram completamente rejeitados pela nova liderança. Foram banidos dos púlpitos. Os homens que tinham ajudado a construir a nossa igreja agora eram considerados como homens de nenhum valor. Coisa mais triste. E agora nós vamos entrar em um outro assunto. A questão do manual da igreja. Talvez você nem saiba, mas a igreja funcionou por décadas sem um manual. Tudo porque a liderança e o povo ouviam os conselhos diretamente do Senhor.
A irmã White também dizia: a Bíblia e a Bíblia somente é a nossa regra de fé e prática. Sim, nós temos o espírito de profecia, mas toda a nossa crença está fundamentada na Bíblia. Por essa razão, os nossos líderes não formulavam credos, não montavam uma lista de crenças fundamentais, porque eles tinham a Bíblia toda como manual, como regra de fé e prática. Eles não precisavam de um resumo da palavra de Deus. Eles não precisavam de um código de autoria humana. Eles acreditavam que toda palavra que sai da boca de Deus é comida e bebida para o povo de Deus. Por isso, quando a nossa igreja foi organizada em denominação em 1863, jamais divisaram a necessidade de um manual. Mas dentro de 20 anos, Satanás começou a se mover em algumas mentes e começaram então a clamar: dê-nos um manual, as outras igrejas têm um manual. Parece com o clamor dos israelitas: dá-nos um rei, queremos um rei como as outras nações. Queremos um manual como as outras igrejas. Acontece que nós já tínhamos um manual, a infalível palavra de Deus. E esses clamores acabaram como que pressionando a Conferência Geral a considerar se nós deveríamos ou não desenvolver um manual da igreja. Em 1883, isso. E a resolução foi publicada na Revista Adventista de 20 de novembro de 1883. E eu vou ler para vocês, porque é impressionante. E diz assim: é de entendimento unânime do comitê que não seria aconselhável ter um manual de igreja. Nós consideramos desnecessário, pois já superamos as maiores dificuldades relacionadas à organização da igreja sem um manual. E perfeita harmonia existe entre nós neste aspecto. Para muitos, parece um passo em direção à formação de um credo ou disciplina, além da Bíblia. Algo ao que sempre temos sido contra como denominação. Se tivéssemos um manual, tememos que muitos, especialmente aqueles que estão começando a pregar, iriam estudá-lo para obter orientação em assuntos religiosos, ao invés de buscar na Bíblia e através da guia do Espírito de Deus. E isso tenderia a impedi-los na experiência religiosa genuína e no conhecimento da mente do Espírito. Foi em tomar similares passos que outros grupos de cristãos começaram a perder sua simplicidade e se tornaram formais e espiritualmente sem vida. Notem isso. Nossos líderes tinham visão espiritual e reconheceram que ter um manual fez com que outros cristãos acabassem mortos espiritualmente. E eles continuaram: por que deveríamos imitá-los? O comitê sente, enfim, que nossa tendência deve ser na direção da simplicidade e estreita conformidade com a Bíblia, em vez de definir detalhadamente todos os pontos da administração e ordenanças da igreja. Uau! Era como se eles estivessem dizendo: vocês querem saber o que fazer nessa situação e naquela situação? Se voltem para a Bíblia, não para um documento feito por homens. E como eu gostaria que pudéssemos dizer que há perfeita harmonia entre nós sobre esse assunto hoje, unanimidade. Como eram sábios os nossos líderes. Nós temos um manual, infalível inclusive, a Bíblia. Uma semana depois, em 27 de novembro de 1883, o presidente da Associação Geral escreveu contra o manual, o que percebo ser a declaração mais profética que eu já li de um homem comum. Prestem atenção e digam se não está acontecendo tudo o que ele disse. E diz assim: quando irmãos que estavam a favor de um manual e chegaram até a argumentar que tal obra não seria nada como um credo ou uma disciplina, ou que não teria qualquer autoridade para resolver pontos de disputa, mas só seria considerado como um livro contendo dicas para auxiliar aqueles com pouca experiência, ainda assim, precisa ficar evidente que tal livro, emitido com as bênçãos da Conferência Geral, estaria imediatamente carregado de muito peso de autoridade e seria consultado pela maioria de nossos jovens ministros. Eu sei que é uma frase longa, é longa e poderosa. Ele está virtualmente dizendo: eu sei que muitos dizem, precisamos de um manual só para funcionar como uma dica, para nos apontar para um norte, mas na verdade, por ser impressa sob a direção da Conferência Geral, imediatamente ela vai ser vista como investida de autoridade. E ele continua dizendo:
Isso iria gradualmente moldar e formatar todo o corpo. E aqueles que não seguissem o manual seriam considerados como fora de harmonia com os princípios estabelecidos da ordem da igreja. Será que é assim que está acontecendo hoje? E ele continua, e francamente, não é esse o objetivo de um manual? Que utilidade teria um se não conseguir tal resultado? Mas isso seria, em um todo, benefício? Nossos ministros se tornariam mais profundos, mais originais, mais autossuficientes? Eles se tornariam mais confiáveis em grandes emergências? Sua experiência espiritual provavelmente seria mais profunda? E seu julgamento seria mais confiável? Nós pensamos a tendência ser totalmente oposta. Temos mantido a simplicidade e prosperamos por assim fazer. É melhor que esse assunto fique esquecido. Por essas e outras razões, o manual da igreja foi rejeitado. É provável que esse assunto jamais seja trazido à tona novamente. Mas, infelizmente, 49 anos depois, em 1932, o primeiro manual da igreja foi produzido. E isso tem mantido pastores, líderes, membros leigos, todos presos a noções de homens, ao invés de estarem livres para receber direção diretamente de Deus. Notem, irmãos, raciocinemos juntos nessa questão. Se todos nós tivéssemos conosco agora o primeiro manual produzido, de 1932, e o último manual de nossa igreja, que eu acredito que seja o de 2015, com certeza nós olharíamos e diríamos assim, mudou tanto que não é a mesma coisa, não é o mesmo documento. Mas o nosso manual não muda jamais. E é a infalível palavra de Deus. Na verdade, nunca mudou, desde que nós começamos a ler. E não importa quantos anos você tenha, você pode ter 100 anos, não houve mudança alguma. Agora imagine essa outra situação. Alguém se batizou lá nos anos 60 e aceitou toda a fé. Mas o manual também precisa ser considerado e obedecido. Então seria como se ela tivesse assinado um cheque em branco, porque o manual já mudou tantas vezes desde que ela se batizou, que seria como se cada vez que acontecesse uma mudança, era como se ela já tivesse se inclinado e concordado e aceitado tudo. Assim que ela foi batizada. Então outra mudança, ela já concordou. Outra mudança, ela já concordou. Não faz sentido algum, é errado. É como se nós tivéssemos que concordar com todo e qualquer documento feito pela igreja e obedecer toda e qualquer mudança feita pelo simples fato de termos nos batizado. Raciocine comigo. Que situação nós estamos? Esse manual tem contribuído terrivelmente para sugar a vida espiritual de nossa igreja, onde para sermos batizados nós precisamos concordar com 28 crenças fundamentais. Na verdade deveria ser, para você se tornar um adventista do sétimo dia de verdade, você precisaria aceitar e praticar toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos e irmãs, eu tenho vontade de chorar ao olhar para a nossa situação. Parece que ninguém mais sabe o que é verdade. Quanto você sabe? Quanto disso que você ouviu hoje você está preparado para compartilhar com outros membros da Igreja de Deus, que está sob tantos ataques e tantos enganos? Pouquíssimos adventistas conhecem sua história de fracasso, mas nós precisamos saber cada vez mais. Para que nós precisamos saber mais? Para a gente seguir um caminho diferente a partir de agora. Nós estamos nos últimos momentos da história do grande conflito. Isso que vocês ouviram aqui é a história do grande conflito entre Cristo e Satanás dentro da própria igreja. Eu decido se é Cristo, o Senhor, do trono do meu coração. E a porta da graça, que está para se encerrar a qualquer momento, você está preparado? Nós precisamos estudar mais a verdade, precisamos nos comprometer mais com a verdade, precisamos ter mais amor, zelo e cuidado pela verdade. Precisamos ter mais dedicação em estudar, em descobrir as gemas preciosas, sem medo, sem temor. Precisamos amar mais a verdade do que a nossa reputação. Não tema as consequências, desde que você esteja seguindo a vontade de Deus, desde que você esteja agindo em amor e por amor. E Ele pede esse comprometimento, não é só de uma pessoa ou de outra, não, é de todos nós.
Bem, nós vimos aqui alguns assuntos sérios hoje. E eu faço isso com temor e tremor, porque eu sei que eu preciso ser purificada também. Eu não estou dizendo que eu sou mais santa do que ninguém. Eu estou dizendo que eu estou preocupada. Eu amo a igreja, amo a verdade adventista do sétimo dia. Eu creio nessa verdade com fé e eu oro para que essa fé seja sempre inabalável. Mas eu oro também por nosso povo, para que um dia você também se levante, ombro a ombro, comigo e tantos outros, e que percebam, que todos nós percebamos a pobreza da nossa situação. Cada profecia que nós lemos está sendo cumprida, não somente no mundo, mas em nossa amada igreja. Precisamos de coragem, precisamos da graça de Cristo sobre nós mais uma vez. Essa é a minha oração. Senhor Deus, ressuscita a tua igreja uma vez mais, em nome de Jesus. Amém.